Olá pessoal, seja muito bem-vindo a este canal. Hoje nós vamos falar de um personagem muito importante para o Brasil, para o mundo inteiro, aliás. Um personagem que nós devemos respeitar e estudá-lo profundamente, porque traz muito conhecimento para todos nós. Mesmo vivendo no século XVII, o Padre Antônio Vieira é um grande personagem. Eu me chamo Elizabeth Mustafa. E se você está gostando do nosso conteúdo, dá aí o seu like e divulga o conteúdo para que todos possam também perceber e entender a história, a filosofia com esse olhar espiritual que nós trazemos aqui. Porque nós vamos estudar o Padre Antônio Vieira a partir de um conceito que é trazido aqui neste livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, que é um livro que eu já venho estudando, de psicografia do Chico Xavier, pelo espírito de Humberto de Campos. E nesse livro eles tocam no nome do Padre Antônio Vieira como se fosse o enviado de Jesus para ajudar não só o Brasil na missão evangelizadora dos índios, como fez o Padre Manuel da Nóbrega, nosso irmão, e também o Padre Anchieta, que hoje é considerado santo. Ele vem também ajudar Portugal a se levantar de um período muito triste da história de Portugal. E os portugueses estão muito sofridos nesse período. Existe uma pobreza muito grande, uma dor muito grande em Portugal. E é preciso a gente reconstruir um pouco dessa história, dando um contexto para que você possa compreender quão grande é a obra do Padre Antônio Vieira. Então, nós vamos aqui fazer uma reflexão ainda do Brasil na época da cana-de-açúcar, no final do ciclo da cana-de-açúcar. Quando a gente estuda história na perspectiva espiritual, a gente percebe que existem ciclos e que eles avançam, chegam no seu apogeu e depois eles fecham. E esse é o momento de fechamento do ciclo da cana-de-açúcar. A cana-de-açúcar entra em declínio nesse período, principalmente porque os holandeses, quando foram expulsos do Brasil, eles ficaram um tempo aqui, governaram por 24 anos, como eu falei em outros vídeos. Maurício de Nassau, um personagem muito importante, trouxe grande revitalização para Recife, Olinda, para a cana-de-açúcar, e o período áureo do açúcar foi no governo dele. Porém, quando os holandeses saíram, deixaram aqui o Brasil muito carente, principalmente porque os holandeses eram responsáveis por grande parte da infraestrutura açucareira, desde o financiamento até o refino, transporte e comércio, os holandeses dominavam. Então, quando eles saem, eles levam com ele todo esse conhecimento e passam a fazer concorrência ao açúcar brasileiro. Não só do açúcar da cana-de-açúcar que eles passam a plantar nas Antilhas, como também eles desenvolvem o açúcar de beterraba. Isso causa uma grande perda comercial ao período do Brasil. Eu vou começar a falar sobre o Padre Antônio Vieira a partir do livro aqui, Brasil, Coração do Mundo, Padre do Evangelho. Por quê? Porque traz um relato muito importante desse período da colônia. Você vem me acompanhando, você sabe que existe aqui diálogos, não é? Diálogos entre Jesus, entre Eliu, que é um espírito de luz que acompanha o Brasil. Inclusive, Eliu foi também o grande criador da Escola de Sagres, né? Que eu falei lá naquele vídeo sobre as grandes navegações, quando eu falo do infante Dom Henrique. O Eliu reencarna como infante Dom Henrique e passa a ser um protetor de Portugal. O Eliu é um sábio da antiguidade, do período de Jesus. O Eliu era o avô de Gamaliel, e Gamaliel era o grande orientador de Paulo de Tarso.
Então, Elio é um espírito de luz que acompanha Portugal e Brasil. E nesse momento, Elio se dirige a Jesus muito triste, pedindo ao mestre que ajude Portugal a sair da pobreza, da miséria que ele está experimentando, porque Portugal está vivendo uma grande crise. E Jesus responde a ele que Portugal está vivendo essa grande crise porque Portugal recebeu a missão de colonizar o Brasil, mas dentro dessa missão ele realizou muitos crimes contra a humanidade. E é por isso que ele atraiu para si tanta pobreza, tanta miséria, tanta tristeza para o povo português. E nesse livro, Jesus cita quais foram as causas, os problemas causados, né, para que Portugal, o que foi que Portugal fez que trouxe tanta dor para o seu povo. Eu anotei aqui, ó, o que foi que Portugal fez. A corte portuguesa gastou as riquezas adquiridas nas grandes navegações com grande desperdício, com festas, com orgias, com desequilíbrios morais e terminou perdendo muito dinheiro com isso. Depois, o que aconteceu? Que eles, fazendo comércio com as Índias, que era um polo comercial de grande importância para as riquezas de Portugal, eles bombardearam Calicut numa guerra. Calicut era o porto, era a cidade onde eles trocavam mercadorias, onde eles faziam comércio. Isso prejudicou grandemente o comércio de Portugal, não é? Isso prejudicou demais. O que mais que eles fizeram? Traficaram homens e mulheres da África em um estado de sofrimento profundo naqueles navios que eram reconhecidos como tumbeiros, lembrando uma tumba de morte de tantos que morreram nessa travessia e foram sacrificados. A África praticamente foi esvaziada desse tráfico e Portugal tem grande responsabilidade sobre isso. Mais um motivo que ele também atraiu, não é? Escravizaram os índios, destruíram tribos, violentaram mulheres e crianças. E que mais? Promoveram a Inquisição em Portugal. Lá em Portugal, em vez dele impedir a Inquisição entrou em Portugal muito grandemente, matou milhares de pessoas. Então, Portugal recebe aí uma carga muito negativa, o que vai fazer com que o Portugal entre em colapso. Não é Jesus que causa esse mal, que dá um castigo, não. São causas criadas que sempre trazem um efeito. Quando a gente estuda o Espiritismo, quando a gente estuda as leis de Deus através dos ensinamentos de Kardec, nós sabemos que tudo que a gente faz para o próximo, tudo que a gente faz para o universo, tende a voltar para nós mesmos, não só individualmente, mas também coletivamente. O que a nossa coletividade fizer vai atrair um karma coletivo para toda a nação. E foi isso que Portugal criou. Criou um karma muito forte. E Jesus fala: olha, esse karma é muito forte. É por isso que eles passaram, eles perderam toda a riqueza deles, que adquiriram, não só com as grandes navegações, mas também com o comércio do açúcar. Porque eles ficaram um tempo numa crise de governança muito ruim, desde a época em que o Dom Sebastião, que era um rei de Portugal, da dinastia de Avis, desperdiçou o dinheiro de Portugal, fazendo uma guerra insana no sul da África contra os muçulmanos. Esse rei, Dom Sebastião, ele sumiu, desapareceu. Outra coisa que acontece também é que Portugal cai nas mãos do governo espanhol no período da União Ibérica. E a Espanha se apropria de grandes riquezas de Portugal nesse período. E Portugal perde muito aí, esse dinheiro aí nesse período. E eles ficam muito pobres. E é nesse momento que Eliu chega a Jesus e pede para ele reconsiderar, e que faça com que o Portugal possa se levantar. E Jesus, amorosamente, no livro, né, responde para Eliu que vai enviar pessoas da confiança dele para reencarnar nesse período na Terra
e para conduzir o Portugal para um novo período de luz e de restauração da sua política. Então, Jesus envia espíritos de luz para acompanhar duas personagens que estão aqui. O primeiro é o Dom João IV, que vem agora participar da restauração do povo português, da política em Portugal, para que o povo volte a florescer, uma nação mais rica, mais próspera, dando assim uma segunda chance a Portugal de cumprir a sua missão civilizadora no Brasil. E manda também esse personagem maravilhoso que é o Padre Antônio Vieira. Neste livro ele cita claramente o nome do padre. Eu vou ler aqui um trecho para vocês sobre este padre. Olha só, este padre. Na página 62, toda uma ação espiritual se conjuga harmoniosamente nesta época. As falanges de Ismael e de Elio buscam, no silêncio e na obscuridade, o grande coração de Antônio Vieira, que se constitui poderoso organismo mediúnico para as revelações de suas verdades. Veja como esse livro está tratando o padre Antônio Vieira. Este livro está tratando o padre como um médium, que isso não é considerado na história oficial, mas nós vamos refletir sobre isso a partir da história oficial. Isso aqui é o que diz o nosso livro, que o padre Antônio Vieira vai ser enviado aqui para o Brasil como um médium. O que é um médium? É uma pessoa, um ser humano que tem os canais abertos de percepção para a orientação do plano espiritual. Então, o padre Antônio Vieira, ele vai receber mensagens diretas de Jesus, de Elio, de Ismael e de todo o grupo, toda a falange que auxilia nesse processo de civilização do Brasil e de tornar o Brasil a pátria do Evangelho, né? Porque Portugal tem essa missão, a gente já falou sobre isso. Então, a partir desse paradigma espiritual, que nós vamos olhar para o padre Antônio Vieira. A história oficial olha ele assim? Não, a história não olha, mas deixa brechas na sua fala, os estudiosos deixam brechas para afirmar esse contexto da mediunidade do padre Antônio Vieira. Então, vamos lá. Vamos falar um pouco quem é esse padre, já que vocês já entenderam que ele vem com uma missão. Primeiro, de restaurar também Portugal, de fazer a restauração da independência de Portugal. Esse termo é usado na história para falar que Portugal passa, então, a voltar a ter a autonomia política que antes estava ligada à Espanha por causa da União Ibérica. Então, existe uma guerra contra a Espanha para que Portugal tome conta de volta, não é? Tem essa autonomia política. E o padre Antônio Vieira é um personagem muito importante, porque ele vai agir também como mediador entre as nações, para que isso aconteça. Tá? Vamos falar desse padre. Conta-se que o padre Antônio Vieira nasceu em Lisboa e aos 6 anos de idade veio para o Brasil com a sua família, que não era uma família rica, era uma família de classe média, mas que o pai do Antônio Vieira veio trabalhar aqui na sede do governo português, não é? Quando estava se formando aqui a administração do Brasil. Ele veio para cá. Então, Antônio Vieira veio junto e estudou na escola dos jesuítas em Salvador. Estudou, nós sabemos que os jesuítas têm uma educação muito primorosa, que o padre teve uma formação de leitor das escrituras muito profunda, porque era assim, a Igreja Católica sempre teve essa direção na educação dos jovens. A gente sabe que Antônio Vieira, eles estudavam muito, inclusive estudavam latim. E quando a pessoa estuda latim, ela abre portas para a compreensão de muitas línguas de origem latina, não é? Como o caso do português, do espanhol,
do italiano e outras. Então, esse padre, ele aprendeu muitas línguas, ele falava muitas línguas, ele era muito culto. Só que tem um detalhe sobre a história dele. Quando ele era jovem, ele não era um aluno muito aplicado, ele não era o mais inteligente da sala, ele não era o que compreendia tudo, ele tinha dificuldade de aprendizagem, ele tinha realmente muita dificuldade para aprender. Então, dizem que um dia ele estava em oração, numa capela, em frente à Nossa Senhora, e ele fez uma oração e teve um estalo na cabeça, fez um barulho na cabeça dele. E a partir deste estalo, ele passou a compreender tudo. Ele passou a ser um grande orador, ele passou a fazer verdadeiras palestras, incendiavam o coração das pessoas, que deixavam as pessoas em estado de êxtase, de tão belas e tão maravilhosas que eram as palestras do Padre Antônio Vieira. Então, nós espíritas temos a percepção de que neste momento em que o padre teve um estalo na sua mente, ele abriu a percepção mediúnica para a influência dos espíritos de luz que o acompanhavam na missão. E nós entendemos assim: não estou querendo tirar o crédito do padre, a sua sapiência, a sua inteligência pessoal, de jeito nenhum. Porque a gente sabe que a mediunidade, ela se processa de várias formas. Se você ler o livro dos médiuns, você vai perceber que existem uma imensidão de formas de manifestações mediúnicas. E que muitas vezes a mediunidade, ela é consciente e muitas vezes ela é inconsciente. Muitas vezes o médium recebe essas mensagens de forma direta e passa de forma direta. E outras vezes a mensagem passa pelo crivo da consciência do médium e ele também apresenta na sua fala parte daquilo que ele já tem, que ele construiu, adquirido com os estudos. Então, o padre Antônio Vieira é um grande estudioso, um grande orador, um dos melhores que já existiram nesse período. Inclusive, ele é muito cultuado pela literatura do barroco, pela primorosa forma de falar, de se dirigir, usando corretamente a língua. Seus sermões são sermões belíssimos, de muita profundidade literária. Ele usa muita metáfora, ele usa muita hipérbole, ele usa muitas figuras de linguagem, inclusive paradoxos, que são características de textos sagrados. Então, esse padre, ele traz na sua fala, nos seus sermões, uma maravilhosa contribuição, inclusive na forma de construir o sermão, na forma de introduzir, desenvolver, concluir a sua oratória, esse tipo de estudo que é muito importante para aqueles que falam em público, que todos os professores deveriam estudar as orações e as falas do padre, porque realmente são verdadeiras. E a sua integridade moral, espiritual, que também denota essa firmeza na fala do padre, essa coragem de falar sobre todos os assuntos, porque ele era um padre um ser humano, né? Muito patriota, amava Portugal, queria verdadeiramente o despertar econômico, espiritual da nação que ele amava, que era Portugal. Isso vai mostrando na caminhada do padre, nessa sua trajetória missionária, inclusive aqui no Brasil, que ele tem um coração maravilhoso, não só no trato com os índios, na sua missão da Companhia de Jesus junto ao sul. Ele fala contra a exploração dos índios com muita veemência nas suas missas, nas suas palestras. Ele fala contra aqueles que tratam mal, não só os índios, mas também os negros. Ele tem uma missão belíssima no Maranhão, e o seu sermão contra a escravidão negra é muito forte e denota já 200 anos antes
da liberdade dos escravos, né? Que nossa liberdade aqui da escravidão negra vai ser em 1888. A gente está falando do século XVII, a escravidão só vai acontecer, o fim da escravidão só vai acontecer no século XIX. Então, esse é um personagem que tem uma leitura profunda, uma leitura do mundo muito além do tempo dele. A gente percebe isso na fala dele. Ele, inclusive, ele compra briga com os maranhenses e ele é expulso do Maranhão, porque ele fala, olha, vocês que vivem ouro e escravizam os negros incorrentes, e ele vai fazendo aquele discurso coeso, corajoso, mesmo mostrando a verdade sem medo, não é? Apesar dele ter a cobertura da Companhia de Jesus, ele também tem momentos que ele se aproxima do rei de Portugal, Dom João, e ele passa a ser orientador orientador do rei. Ele é um conselheiro do rei, ele faz palestras em Portugal, ele atravessa Portugal e Brasil várias vezes de navio, ele vai e volta de Portugal ao Brasil na história da vida dele. E ele tem esse momento também, que ele está lá em Portugal, que ele fala sobre política, ele fala sobre restaurar Portugal, ele fala contra os holandeses, que ele considera os holandeses hereges, porque são calvinistas e vão destruir toda a obra católica do Brasil. Ele fala contra mesmo, é a favor da expulsão dos holandeses. Ele também é a favor de que os judeus e os cristãos novos não sejam perseguidos pela Inquisição, porque ele entende que os judeus e os cristãos novos, saindo de Portugal, eles tiram a riqueza que tem em Portugal e vão para outros países, levando a riqueza com eles. E Portugal, na sua intransigência da Inquisição, termina perdendo patrimônios importantes para a economia da coroa. E ele fala corajosamente contra a Inquisição. E ele termina sendo, inclusive, preso na Inquisição, né? Por causa dessa fala dele, que ele tem uma visão política e econômica muito mais ampla do que a maioria deles, e na fala a favor de judeus é interpretado de forma errônea e termina sendo preso pela Inquisição. Então esse padre é de uma coragem imensa, e ele contribui mesmo. Ele foi a Roma, depois que ele foi preso pela Inquisição, ele foi depois liberto, porque ele tinha o apoio do rei, não é? Ele foi liberto, mas ele foi proibido de falar. Então ele ficou um tempo sem poder falar em público, porque estava sendo perseguido ali pelas sanções da igreja, porque ele estava sendo inconveniente falar. Aí ele termina indo em Roma, e quando chega em Roma, ele faz discursos maravilhosos que levam reis e rainhas a assistir os seus discursos. E as pessoas ficam realmente extasiadas com a beleza do discurso do padre Antônio Vieira. E esse padre, inclusive, é convidado a ficar lá em Roma, mas ele, muito amante de Portugal, não aceita, volta. Ainda volta para o Brasil para fazer a obra dele de defesa dos índios. Então, esse padre é de uma grandeza enorme, porque ele poderia simplesmente ficar lá junto com o rei, na corte, né? Sendo mais um nobre, se aproveitando das regalias da nobreza, mas não, ele vem para a floresta, ele vem para aqui passar situações de dificuldade física, sem conforto nenhum. Então esse padre mostra para a gente a sua grandeza moral, a sua certeza, convicção religiosa em respeito a todos. Então o padre Antônio Vieira, ele deixa esse legado para a humanidade, esse recado de honestidade, de coragem, de luta, de cristandade. Ele tem algumas falas nos seus sermões que marcam mesmo, para mim foi marcante. Quando ele fala o seguinte, olha, falar sobre Jesus, sobre o Evangelho,
não é um material de discussão acadêmica, não. Uma ação de regeneração espiritual, de redenção espiritual. Ele acha que é preciso falar no púlpito da igreja para a conversão, não para fazer proselitismos e nem para entrar em disputas acadêmicas, mas sim para trazer verdadeiramente a palavra de Deus, essa que resgata o ser humano, que restaura espiritualmente, que dá a liberdade espiritual, a consciência espiritual. E ele faz isso. Ele, inclusive, defende que os índios vivam nas missões. As missões é um caso à parte que nós precisamos analisar muito, porque os índios, se eles não ficassem nas missões, eles não iriam mudar os seus hábitos para os hábitos que a igreja estava trazendo ali, porque precisamos analisar profundamente essa questão. Os índios, eles viviam em estado de selvageria no Neolítico. E quando os padres chegam com a civilização, é como se ele tivesse saltado um período que é o período de barbárie, não é? Eles teriam de seguir passo a passo, se fosse se desenvolver sozinhos, talvez eles teriam que passar pela barbárie para depois chegar na civilização. Se fosse cumprir essa caminhada, porque muitos deles não cumprem. Você sabe que até hoje nós temos índios ou povos vivendo em estágio de barbárie e estágio de selvageria. Isso daí não é uma linha direta que todos rapidamente passam. A gente sabe que existem processos reencarnatórios, que muitos que chegam num patamar evolutivo saem desse planeta e vão migrar, viver em outros orbes mais evoluídos, e outros que vêm de orbes menos evoluídos ingressam na Terra e aqui ainda estão em estágio de selvageria, atravessando o seu movimento evolutivo, individual e coletivo. Mas esse índio que está aqui vivendo no Brasil, ele recebe essa visita de povos muito mais evoluídos do que o que ele tinha. Então as missões fazem com que eles saiam daquele movimento de selvageria e ingressem num processo civilizatório, não é? Isso vai sendo muito importante, porque se deixassem os índios nas tribos, eles não conseguiriam aprender o evangelho, nem o que aqueles padres estariam trazendo de civilidade, porque a gente sabe que os índios eles tinham hábitos bárbaros, eles tinham hábitos de selvageria, onde eles matavam uns aos outros com muita frequência, eles matavam as crianças, eles viviam em promiscuidade sexual, e os padres trazem um equilíbrio melhor para os povos indígenas, principalmente porque protege-os da escravidão e das guerras entre si, que eles se matavam entre si. Então existe esse salto evolutivo para o índio. E é por isso que eles colocavam as missões, porque se os índios não ficassem nas missões, eles eram entregues às famílias portuguesas para serem escravos, e também muitas vezes os próprios índios, em convívio com os portugueses, em vez do índio aprender com os portugueses um pouco mais de civilidade, eles levavam os hábitos indígenas para as casas portuguesas. Muitos portugueses se tornaram índios, muitos portugueses começaram a viver longe da religião católica, cristã, e começaram a viver em promiscuidade sexual e adquirir hábitos bárbaros, inclusive comer carne humana, como é o caso dos tupinambás, que acontecia nesse período. Então, as missões é muito interessante, porque a gente vê os padres trabalhavam com os índios ombro a ombro. Eles iam para a lavoura, eles iam para a construção das casas, eles faziam junto com o índio esse trabalho braçal. Isso quer dizer que todos dois trabalhavam juntos. E a colheita era dividida entre todos. Então, era como se fosse uma sociedade igualitária que eles compartilhavam, padres e índios, né? Sabendo-se que tem uma hierarquia, mas não era uma relação de exploração do índio, não era uma relação. Aí a gente pergunta assim, por que então
As pessoas que defendem o comunismo não consideram as missões um exemplo de comunidade igualitária. E eu já tenho uma resposta para vocês. A comunidade igualitária que os comunistas querem é aquela que não tem regras, é aquela que os vícios podem ser praticados amplamente, que não tem regra, que não tem oração, que não tem Jesus, que não tem família. Eles querem um retorno à promiscuidade sexual, como é pregado hoje, inclusive nas escolas, nas universidades. Como se esse tipo de ação e atitude fosse benéfico para as pessoas. Mas nós, cristãos, sabemos que nós precisamos evoluir, e evoluir significa fazer a reforma íntima. Isso quer dizer que a gente tem que fazer sacrifícios morais para essa evolução. E sacrifícios morais são limitar os nossos vícios a partir dos deleites que o nosso corpo pede. É como se a gente soubesse plenamente, nós sabemos plenamente que temos que controlar a nossa alimentação, porque se a gente não controlar a alimentação, a gente entra em processo de doenças físicas. Se a gente não tiver controle da nossa sexualidade, nós entramos em processos de doenças psíquicas. Não é? Sabemos que a vida monástica que vivem os padres, sabemos que é uma vida dura, uma vida, principalmente nesse período, que para quem aqueles que viviam nos mosteiros, era uma vida de clausura, de sacrifício, de oração, não é? E que os padres que vieram para cá no Brasil fizeram votos de pobreza para viver como os índios e se dedicar a essa causa de cristianização. E que todos esses padres que vieram para cá, apesar de não serem santos nem pessoas perfeitas, terem defeitos, são enviados por Jesus para construir a pátria do Evangelho, para construir o Brasil, coração do mundo, este que tem a missão de levar para todos os povos a palavra de Jesus. Então é isso que o padre Antônio Vieira, junto com os outros da Companhia de Jesus, vieram fazer aqui. E tinha uma obra maravilhosa, porque as missões eram obras realmente muito importantes, não só para os índios, como para o Brasil, porque é a formação da sociedade brasileira católica cristã. Tem defeitos, todo mundo sabe que tem, todo mundo sabe que nós estamos ainda em aprendizado. Quem de nós vai dizer que não tem pecado, não é? Como a frase de Jesus, que atire a primeira pedra aquele que não tiver pecado. Mas que a gente sabe da importância da gente cultuar a palavra de Jesus na nossa casa, no nosso lar, e fazer frente àqueles que querem destruir a família. O que mais que eu tenho aqui? Vamos ver o que o padre, né? Então, o padre Antônio Vieira é um padre religioso, filósofo, escritor, orador, conheceu pessoas influentes, viveu o século XVII com grande autoridade, não só política, religiosa, moral, deixando um legado muito importante para a gente, né? Lutou pela reconstrução de Portugal, né? De forma diplomática, a restauração de Portugal foi importante. Portugal recuperou a nação, o controle de sua nação, né? Dominava 7 idiomas, né, gente? Fez vários sermões que deixam hoje ainda na nossa literatura uma riqueza, né? Tem as frases aqui que eu peguei dos sermões do padre, que eu vou ler algumas de novo. O livro é um mudo que fala, um surdo que responde, um cego que guia e um morto que vive. Olha que reflexão legal. Pense sobre isso, né? O livro. Ele era muito profundo, ele era muito sutil, ele dava metáforas que traziam grandes reflexões. Outra frase. A mais doce de todas as companheiras da alma é a esperança. Tá vendo aqui? Outra frase. Para falar ao vento, bastam palavras. Para falar ao coração,
são necessárias obras. Olha como ele traz aqui princípios, não é, do cristianismo e das falas do Cristo, porque Jesus fala que o verdadeiro cristão é conhecido pelas suas obras. Ele fala também: muitos que falam Senhor, Senhor, não entrarão no reino dos céus. Então, muitos daqueles que somente falam sobre o cristianismo, sobre a Bíblia, mas não têm obras, não entrarão no reino dos céus. E quando ele fala também sobre se conhece a árvore pelo fruto, também está ligado a essa frase do padre Manuel, o padre Antônio Vieira. A curiosidade também é que o poeta Fernando Pessoa considera o padre Antônio Vieira como imperador da língua portuguesa. De tão bonito e tão profundo são os discursos, os sermões do padre Antônio Vieira. A maravilhosa maneira do padre se colocar no púlpito e falar aos povos, não é? Então, ele foi chamado também entre os índios de Paiaçu. É um termo que os índios utilizavam para chamar de grande pai. Isso quer dizer o amor, o carinho que os índios tinham para com o padre Antônio Vieira. Que bonito ver isso, porque a gente vê a certeza de que ele realizou. Antônio Vieira consegue. Uma delas é ajudar na restauração de Portugal, porque ele consegue realmente fazer um trabalho diplomático muito importante. Ele deixa esse legado linguístico para nós, ele deixa os seus sermões muito importantes para a reflexão cristã. Ele deixa também um recado sobre a coragem de falar o que pensa e seguir sua própria consciência para todos nós. E cada um de nós precisamos pensar e dirigir a nossa vida com essa intenção de sermos verdadeiros entre nós, falarmos o que pensamos e estarmos sempre na conexão com Jesus. Aqui no livro, então, no livro Brasil, Coração do Mundo, ele fala isso aqui, ó. Ele diz, inclusive, que a voz do padre Antônio Vieira, ele faz a mudança de muitas pessoas aqui, não é? Olha aqui o que ele fala na página 63. Sua voz, saturada de suave magnetismo, ilumina todas as consciências, esclarecendo todos os corações. Em momento da sagrada eloquência, exclama ele. Okay? E não foram poucos os senhores que, tocados dessas claridades divinas, cuja origem profunda estava nas lições de Ismael e de seus abnegados mensageiros, correram às suas propriedades, envergonhados do crime de manter escravos os seus irmãos, e devolveram para sempre aos pobres cativos a liberdade. Então ele influenciou muitos maranhenses com a sua fala amorosa, inclusive que estava ligada às lições de Ismael, tá vendo aqui, ó, e aos abnegados mensageiros, quer dizer, estava com canais abertos para receber as lições da espiritualidade. Ele conseguiu libertar muitos daqueles que eram escravos, né? E passaram a ser homens livres nesse período aqui. Muito antes mesmo do pensamento iluminista falar de liberdade, muito antes mesmo de existir os direitos humanos que vão surgir a partir da Revolução Francesa, muito antes mesmo da abolição da escravidão no Brasil. Então, esse padre é um médium que recebeu orientação de Jesus, que recebeu orientação de Ismael e que verdadeiramente contribuiu no seu período para o engrandecimento da nossa nação. Vamos ficar por aqui. Se você gostou do vídeo, deixe o seu like ou seu dislike e vamos compartilhar para que mais pessoas voltem a pensar sobre a obra do padre Antônio Vieira com mais dignidade para todos nós, porque o padre foi um grande construtor da nossa nação e a gente não deve deixar ele apenas como um literata do barroco, que é muito pouco para ele. Ele merece muito mais. Muito obrigado, que a paz de Jesus esteja com todos vocês. Obrigada.